O vídeo que eu vou trazer pra vocês é um vídeo que eu tava na dúvida se eu fazia entre meus livros favoritos da vida que eu já li ou a minha TBR quilométrica. Sem tempo, vamos fazer o que fica menor, né? Que é os melhores livros que eu já li. Então, vamos começar. Esse aqui, eu lembro que eu li pela primeira vez na... Eu não li nem ele inteiro, se eu não me engano. Eu li uma versãozinha que tinha... Uma versãozinha. Eu li a versão que tinha uma edição. Tava bem acabadinho, coitado, na biblioteca da minha escola, que é Coração de Tinta, da Cornélia Funke, que ela é a minha escritora preferida de todos os tempos. Tanto que tem outro livro dela aqui nos escolhidos, né? Que eu escolhi pra... Enfim, meu quarto é uma baguncinha. Vocês não estão vendo, mas meu quarto é uma baguncinha muito grande. Então eu tô com medo de aparecer alguma coisa que talvez fique meio estranho. Então, não liguem, tá? Não liguem, por favor. Da saga Mundo de Tinta, eu acho que é Mundo de Tinta, trilogia. Coração de Tinta, amo, perfeito, maravilhoso. Acho que eu li pela primeira vez quando eu tinha uns 12 anos. E aí depois eu comprei ele lá pra 2020, final de 2020, começo de 2021, eu acho, março de 2021. Eu comprei e continua sendo uma das minhas leituras favoritas. Eu gosto muito da história, eu gosto muito dos personagens. E é a Cornélia Funke. Se a Cornélia Funke escrevesse uma lista de supermercado, eu estaria lendo o que ela tá escrevendo. Porque essa mulher, ela faz um world building que eu amo demais, tanto que eu vou falar no próximo livro. Eu vou puxar aqui, Sangue de Tinta. Só que como vocês podem ver, tá marcado, né, que eu ainda não terminei de ler, faz muito tempo. E não é porque é ruim, é porque, tipo, raivinha de certas coisas desse livro, mas o meu amor pela história é muito maior do que a raivinha. Então eu pretendo sim terminar algum dia desse e comprar o terceiro. O próximo, A Noiva Fantasma, da Yang Tse-Chu. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas tipo assim, esse livro, eu acho muito boa a história de como eu me interessei por esse livro. Ele fala sobre... Primeiro eu vou falar sobre o que é que ele fala. A Lilan, ela se passa... Essa história, na verdade, se passa na Malásia, ali 1800 e pouco, 1860, não, é tem aqui, 1893, se passa em 1893 na Malásia. E a Lilan, ela nasceu na Malásia, mas ela tem, a família toda dela é chinesa, então ela é chinesa. E o pai dela tem um negócio de especiarias, tipo, ele vende especiarias. E nessa cidade onde ela mora, em Malaca, é uma cidade portuária que existe uma convergência de culturas muito grande. Ou seja, tem pessoas árabes que vendem lojas de comidas árabes, lojas de especiarias árabes, turcos, tem chineses, portugueses, holandeses, enfim. Tem uma história muito grande é um ponto de encontro de culturas. Depois que a Malásia foi colonizada, se eu não me engano, ela fala até sobre fortes portugueses que foram construídos, enfim. E existem algumas outras famílias tradicionais chinesas. A cultura chinesa é bem presente lá. Então, e tá perto do festival Qingming, eu acho que é assim que se fala, que é o festival do, tipo, Dia dos Mortos chinês. E o pai dela, ele tem esse negócio, a mãe dela morreu quando ela era criança, e o pai dela começa a meio que se afogar em ópio. E o negócio dele decai. Então eles estão numa situação financeira um pouco complicada. E a Lilan, ela não é muito... como eu posso dizer? Ela não é muito ligada a essas tradições... Depois que a mãe dela morreu, né? Que o pai dela não dá mais essa assistência pra ela. Ela meio que se desconecta dessas interações sociais que ela deveria estar recebendo e participando na idade dela. Ela tem uns 17 anos nessa idade e tal. E, então... E tem uma família que eles conhecem, uma outra família chinesa. Não vou lembrar agora o sobrenome deles. Que... Acho que é Chan. Acho que é Chan. Não sei. Mas acho que é Chan. Chiang. Que eles conhecem, se eu não me engano, a mãe, a mulher mais velha da família lá, ela era prima da mãe da Lilan. Então elas eram bem próximas e tipo, chá de família. Vamos participar. Não, chá de família não, chazinho
pra jogar Mahjong, que ela é viciada em Mahjong, a velha da outra família. Então a Lilan meio que ia nesses encontros, enquanto a mãe dela ainda era viva, mas depois que a mãe dela morreu, isso acabou. Até que não lembro, que faz um tempinho que eu li o livro. De alguma forma, elas se encontram e a dona da casa grande lá da família, a matriarca, digamos assim, vamos chamar ela de matriarca, mas não é. Ela, que o marido dela morreu faz um tempinho, ela chama a família da Lilan pra... Mas, tipo, ia ter esse festival de Dia dos Namorados, essa festa, grande festa na casa dela, que ela convidou todo mundo. Então ela convida a Lilan e o pai dela. E a Lilan e o pai dela vão, e a Lilan meio que... Enfim, ela tá lá, vê como é a festa, conhece um rapaz aí, né? Um belo rapaz interessado em relógios, vou dizer isso. E a dona da casa, a matriarca, faz uma proposta pro pai da Lilan, que tem a ver com o nome do livro, né? A Noiva Fantasma. Ela tem um filho que morreu, o Tianqing. Sobrenome da família é Tiang. O Tianqing. Tinha esse filho dela, o Tianqing, que morreu. E aí, ela chega assim pro pai da Lilan e diz: olha, sua filha, eu tô vendo a situação que a família de vocês está, e eu sei que o senhor quer dar o de melhor pra sua filha, e a gente consegue fazer isso. É só a Lilan casar com o Tianqing, virar uma noiva fantasma. E ela vai receber de toda a melhor educação e todas as interações sociais e tudo, sendo da família. Por quê? Pode parecer muito bizarro, e é muito bizarro esse conceito de noiva fantasma. Mas, antigamente, lá em alguns países asiáticos, isso era um conceito até comum. E nada sobrenatural. A pessoa morta não ia voltar enfim, conviver com aquela noiva. O que acontece no papel e para a sociedade, ela é noiva daquela pessoa, daquele homem que morreu. E ela passa o resto da vida dela como viúva. Mas, só isso. E passa a ser da família e tem acesso às riquezas e tudo mais. Então, essa era a proposta. Só que a Lilan não tá muito interessada, né? Eu também não estaria. Quem estaria interessado? E outra, o Tianjin, ele aparece. Ele tem, tipo, ela já conhecia ele antes dele morrer. E obviamente que ele aparece depois, né? Ele aparece depois. Ele não é uma pessoa muito boa, não. Não é uma pessoa muito boa. E aí, eu não lembro o contexto, eu não lembro o porquê, porque faz muito tempo que eu li esse livro, inclusive eu quero reler. Mas a Lilan fica muito doente. Ela fica doente, eu não lembro por qual motivo, não lembro. Enfim, leiam pra vocês saberem. Inclusive, não é mais essa capa. Inclusive, ele é da Dark Side, caveirinha. Essa capa aqui, essa edição aqui, eu acho linda demais, linda demais. É outra edição agora. Mas é só vocês procurarem que vocês vão achar na Dark Side. E a Lilan acaba indo pro plano espiritual e pro mundo dos mortos. E lá, ela precisa dar um jeito de voltar, né? Dar um jeito de acabar com isso de ser noiva fantasma. E tem toda uma complicação. Ela conhece algumas pessoas, alguns fantasmas e tal, pra tentar voltar, e é muito bom. E eu queria, assim, fazer uma adendo de como foi que eu descobri esse livro. Porque eu não sabia que esse livro existia até 2018. A minha amiga, lá de Bananeiras, da cidade do meu pai, fazia balé. E aí, um dia que eu tava lá, eu fui acompanhar o ensaio dela. E ela tinha que fazer o pagamento, né? Então a gente subiu lá na sala do escritório do dono do local. E ela foi fazer o pagamento, ela ficou falando com ele. E ele tava com esse livro na mesinha assim do escritório. E a gente perguntou sobre o que era. E ele falou. E eu fiquei interessada, mas na minha cabeça não fazia, tipo assim, quando eu fui ler, não era nada do que eu achava que ele tinha falado. E era muito melhor. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquele livro na cabeça. E depois, acho que em 2020, eu fui procurar na Amazon. Eu tava na Amazon e aí eu achei, eu disse, meu Deus, é aquele livro que aquele cara falou, da menina que se casa com um defunto e tal, não sei o quê. E
foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida de leitura, eu juro pra vocês. Juro, juro. Olha, esse livro é perfeito. E tem coisas que eu queria poder falar e não posso falar, não vou poder falar e explanar pra vocês, porque estraga. Tipo assim, ela tem outro livro que é A Noite do Tigre, a Yang Tzu. Eu tenho, ele tá na prateleira aqui de cima. Já li, gostei, mas ele não é tão icônico quanto A Noiva Fantasma. A Noite do Tigre eu tenho algumas reclamações pra fazer e algumas coisas boas, enfim, a história é boa, mas tem alguns personagens que realmente não caíram comigo, sabe? Tipo, não fizeram. Eu não me interessei tanto, enquanto A Noiva Fantasma é as lições que a Leila aprende, as pessoas que ela conhece, a ambientação do mundo. Do mundo. Tem um nomezinho que eles falam, mas tipo, do mundo fantasma, do plano astral que ela vai. E as referências, tanto à cultura malaca quanto quanto à cultura chinesa, quanto as outras culturas que se convergem aqui na cidade, é muito, muito bom, muito interessante. Esse livro é nota 10, 5 estrelas, uma das melhores leituras que eu tive. Acho que a maioria dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês são 5 estrelas. Eu mostrei Coração de Tinta, 5 estrelas, A Noiva Fantasma, 5 estrelas. Vamos para a melhor leitura que eu já tive na minha vida inteira. Não estou exagerando. Pode vir algum outro livro que eu acho tão incrível quanto? Talvez. Mas esse aqui, nada supera e nada irá superar a experiência que eu tive lendo. Bom, eu estou falando de O Fantasma da Ópera. Esse livro aqui é aquele clássico que você escuta as pessoas falarem e você fica... Quando eu era um pouquinho mais nova, eu escutava as pessoas falarem e eu achava que era alguma coisa. Eu nunca tinha nem pego pra ler nada, 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 nada. Eu não tinha nem escutado as músicas do musical. E na época, tipo, quando eu via alguém falando de Fantasma da Ópera, eu ficava, deve ser um clássico maçante, sabe? Só que eu gosto de um programa chamado Phantom Singer. É um programa coreano de música, onde eles tentam... É um survival, digamos assim, pra formar um grupo no final, que não é um grupo de K-pop, que você está pensando, não é um grupo de K-pop. É um grupo de crossover. Crossover é o quê? É um quarteto, ou um trio, enfim. É um grupo, é um gênero, na verdade, que abrange todos os gêneros. São artistas que conseguem, com a potência vocal deles, abranger todos os gêneros existentes. Quase todos, né? Um exemplo de crossover italiano é o trio Il Volo. Inclusive, no programa eles cantam muitas músicas do Il Volo. Cantam de vários outros artistas italianos. Foi assim que eu comecei a me interessar por música italiana, inclusive. E na segunda temporada do Phantom Singer, que é a minha preferida, um dos participantes, a audição dele é com The Phantom of the Opera. O dueto da Christine com o Eric. E ele canta sozinho. Tanto a parte do Eric, quanto a parte da Christine. Soprano. Ele vai de tenor para soprano. E ele até alcança um contratenor. Esse homem, olha, eu me arrepiei todinha quando assisti essa parte, essa audição dele. E eu disse, pronto, é ele, me apaixonei. E aí foi que eu me interessei por Fantasma da Ópera. Então eu comecei a escutar as músicas de musical e tudo mais. E comprei o livro. Foi uma experiência muito boa. Eu passei os últimos 20 minutos de leitura eu passei chorando. E as outras meia hora depois de leitura eu passei chorando olhando pro teto. É isso. E eu não tenho muito pra falar da... Caio. Eu não tenho muito pra falar da história. É aquele livro, assim, que só você lendo você entende. Mas eu só posso dizer isso. Leio. 5 estrelas também. Agora nós temos As Crônicas de Nárnia. Eu tenho o volume único, mas eu quero comprar os volumes individuais de cada um. Eu li esse livro aqui em 2019, pela primeira vez. A minha amiga de sala, ela tava lendo, quer dizer, ela tinha terminado de ler, e aí ela me emprestou. Então eu li o livro que era dela. Esse aqui eu ainda nem abri pra ler, na verdade. Comprei, mas tipo, eu já li a história. Comprei só pra ter na estante. E
Sou apaixonada, sou apaixonada. Vocês precisam ler pra entender. O Sobrinho do Mago e a Última Batalha. A Última Batalha, eu me arrepiei todinha lendo. Juro pra vocês. Me arrepiei, chorei, me debulhei. Olha, perfeito. 5 estrelas também. Agora temos um que vocês vão gostar. Vocês vão gostar, que é Six of Crows. Eu peguei... Agora eu tô na dúvida. Não, comprei e li esse que é meu mesmo, meu mesmo. Nossa, tem umas fotos aqui do BTS. Não sei nem por que tá aqui. Vale, mas é tudo que falam. É bom mesmo. Um adesivo. É bom mesmo. A Lee Bardugo mandou muito bem aqui nesse livro. Personagens perfeitos, maravilhosos. Eu tô lendo Crooked Kingdom faz alguns meses. Eu parei quase no final. Quase no final, não. Quase indo pro final. Preciso voltar à leitura, inclusive. E acho que vocês já ouviram muita gente falando sobre Six of Crows. É porque a ambientação é muito boa, os personagens são muito bons, a história é muito boa. Enfim, tudo muito bom. Tudo muito bom. Nota 10. Bem rapidinho. Agora, vamos para o outro livro da Cornélia Funke. O que falar de O Cavaleiro do Dragão? É um livro. Eu comprei pela capa. Comprei pela capa porque eu vi que era dela. Li Cornélia Funke, eu disse, pronto, é isso. Vi a capa, achei muito bonita, é isso, vou comprar. E me apaixonei. Essa mulher, ela consegue escrever uma narrativa tão boa, mas tão boa, que eu li quando eu tinha uns 16 anos. Uns 2 anos atrás, se não me engano. E eu pensei, se eu tivesse lido esse livro com 11 anos, eu teria gostado. Li com 16 e eu gostei. Vou ler com 19 e vou gostar também. Vou achar outra coisa interessante que eu não tinha percebido na época que eu li com 16. E quando eu tiver 20 e poucos, eu vou ler e vou gostar do mesmo jeito. É aquele livro que toda e qualquer pessoa pode ler e gostar. Tem uma narrativa muito boa, as mensagens são muito boas. Até tipo assim, o vilão, você não gosta do vilão, obviamente, mas ela faz de uma forma que fica divertido. Você lê e você imagina um filme infantil, não tão infantil, sabe? Como se fosse Como Treinar Seu Dragão. Pronto. Tem dragão no meio, enfim. Eu vou fazer essa analogia de Como Treinar Seu Dragão. O Lan, ele é um dragão prateado, que ele mora num local, assim, com vários outros dragões, os, digamos assim, últimos dragões existentes. Se vocês me perguntarem em que ano se passa esse livro, ali no começo dos anos 2000. E os humanos querem construir uma barragem, uma hidrelétrica, digamos assim, e iria acabar com o local onde eles moram, onde os dragões moram. Então o Lan sai pra buscar ajuda. Ele e um outro ser, uma outra criatura, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome. Kobold, que é a Sofrônia. É tipo um gato, mas não é um gato, mas parece um gato, mas anda em 2 patas. E tem outras diferenças. E eles vão pra cidade pra procurar ajuda, se não me engano, eles encontram o Ben. O Ben é uma criança, um menino assim de uns 10, 11 anos, eu acho, que é órfão. Então, assim, ajuda muito, né? Porque ele não tem pai pra... Menino, onde é que você vai? Cadê? Sumiu, deu um sumiço, vamos procurá-lo. Não, ele é um órfão. E aí, eles precisam achar eles se encontram e eles precisam achar a Borda do Céu, que é uma lenda, um local lendário onde todos os dragões iriam morar, tipo o paraíso dos dragões ou coisa do tipo, que fica lá pro Himalaia. E tem esse dragão dourado, que é o Urti, que ele na verdade não é um dragão, ele é um ser, uma criatura que come dragões. Foi por causa dele que os dragões estão quase extintos. Então, a aventura é o Lan, o Ben e a Sofrônia procurando a borda do céu, enquanto o Urti persegue eles pra comer o Lan. É isso. E é tipo assim, perfeito. Os locais, os personagens, a narrativa, tudo muito, muito bom. Leiam esse livro. É só isso que eu tenho pra dizer. Tipo assim, perfeito. Uma das outras minhas leituras é 5 estrelas, Sherlock Holmes. Qualquer um dos livros. Se você... Olha, eu tenho eu poderia ter pego também o box, que eu tenho um box das edições Pocket Size,
dos 4 primeiros livros, se eu não me engano, que eu ganhei de presente de aniversário de 15 anos de um amigo meu. Mas eu vou pegar esses aqui só pra ilustrar. Esses são, digamos assim, os que eu mais gosto. Mas eu gosto muito de todos e todos são 5 estrelas. Esse aqui eu terminei de ler. Minha amiga Bianca, chá de prova. Chorei. Chorei que nem uma vagabunda. É isso, é isso. Chorei que nem uma vagabunda. Sherlock Holmes, John Watson, vocês são tudo pra mim. É isso que eu tenho pra dizer. E esse livro aqui, também chorei. Eu vou ser fã doida mesmo e vou falar. Porque esse aqui é o livro que o Arthur Conan Doyle escreveu e disse: pronto, acabou, vou matar esse filho de uma puta que é o Sherlock Holmes. Mentira. Nossa, me estressei assim, mas... Enfim, filho da puta não. Amor da minha vida. Vou matar o Sherlock Holmes. Matou o Sherlock Holmes. Matou o Fenotonil junto. Naquela época também, entendeu? Aí o Feno ficou puto com esse homem e disse: não, volta com o personagem. E esse livro aqui é o livro que ele volta. Então são muitas emoções. Esse aqui termina com uma carta que o Sherlock escreveu pro John, depois, antes dele morrer, né? Porque ele sabia que ele ia morrer. E aí ele termina a carta com uma frase que me persegue até hoje. Até hoje essa frase me persegue. Tipo assim: parem de ser perfeitos, vocês dois. Sério, parem de ser perfeitos. E aqui é quando eles se reencontram e quando o John, tipo assim, quando o Sherlock voltei, I'm back, bitches, não morri, sabe? E é muito, muito bom. Eu sou apaixonada por Sherlock Holmes num jeito que vocês não têm noção. Sherlock Holmes é provavelmente a minha série de livros, o meu personagem fictício preferido de todos os tempos, e isso nunca vai mudar. Agora vamos para a Saga dos Corvos, da Maggie Stiefvater. Sei lá como é que fala o nome dessa mulher, mas você é perfeita. Olha, sua mente, eu queria muito estar na sua mente quando você escreveu isso aqui. Porque a Saga dos Corvos é tudo que você procura numa saga de fantasia de adolescentes descobrindo coisas e tudo mais. Eu não posso nem dizer direito, mas é o seguinte. Tem essa menina, que é a Blue. Ela é de uma família de bruxas, a mãe dela é bruxa. Ela vive numa casa só com bruxas, só com mulheres que são da família dela, tia, prima. Enfim. E, se eu não me engano, é uma das tias dela viu numa visão dela que uma profecia. Que a Blue, o primeiro beijo da Blue ia ser com a pessoa que ela ama. E que ela ia matar essa pessoa quando ela beijasse essa pessoa. Então, ou seja, nunca beije ninguém, Blue. Que talvez você mate a pessoa se essa pessoa for o amor da sua vida. E ela mora em Henrietta. Henrietta tem um colégio interno. Não vou lembrar o nome agora aqui, só pra garotos. E os outros personagens dessa história são desse colégio interno. O Gansey, o amor da minha vida, o Ronan, o Adam e o Noah. O Gansey, ele é de uma família rica de Chicago. O pai dele é muito importante e tudo mais. E ele é fissurado pela ideia de linhas leis, essas linhas de energia, magia, e sobre a lenda de um rei galês que foi trazido, o corpo dele foi... Quer dizer, ele sabe que dessa lenda desse rei galês, que se você encontrar o túmulo dele, o local onde ele está enterrado, ele vai conceder um desejo a você. E o Gansey, ele passou, desde os 10 anos de idade, se eu não me engano, fissurado com essa ideia de procurar esse rei galês. Então ele entrava em contato com pessoas da área que faziam essas pesquisas. Ele viajou para tudo que é canto e mapeou linhas leis até que ele descobriu uma grande influência das linhas leis em Henrietta. Ou seja, que tem algo ali que mexe com as linhas leis do planeta. Muito, né? Enfim. E ele acha que é onde o rei galês está. Então, e o Adam e o Ronan meio que aturam esse lado meio paranoico do Gansey, de tipo, vou procurar e vou achar. E o Noah também. Mas aí a gente vai descobrindo que o Adam e o Ronan e o Noah também estão envolvidos nessa história. Tudo que acontece ali em Henrietta é uma coisa muito assim, ó. Muito assim. É isso aqui. Tudo que acontece com todos eles. É o que você acha que é assim quando você começa a ler os primeiros capítulos. E depois, ó, tudo se conecta, tudo faz... Olha, e eu criei uma playlist de músicas pra escutar no Spotify enquanto eu lia.
o que melhorou muito mais a experiência. E eu não consigo nem descrever o tanto de coisa que é bom, o tanto de coisas que eu li e que eu fiquei assim, é isso. É isso aqui. Sabe aquela sensação que dá no seu peito, assim, quando você tá lendo uma coisa muito grandiosa? É isso que essa saga é. Essa saga é grandiosa. Tudo nela é grandioso. E Gensei, você é o amor da minha vida. Tem personagens que eu não gosto tanto, sim, mas por incrível que pareça, ao invés de outras leituras que eu já tive, isso não importa. Em momento nenhum da série. Por eu não gostar de tal personagem, isso não influencia em nada da história. Em nada. Absolutamente nada. Sem falar nas capas. Vamos combinar. Que as capas, principalmente essas duas aqui, as capas da Saga dos Corvos são lindas. De morrer. Tipo assim. Gente. Estamos chegando no final. E por que não com algo bem não esperado, né? Vamos com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Foi a melhor leitura que eu tive em 2020. No finalzinho de 2020. E também é engraçado, eu tenho quase todos. Todos eles. Eu estou falando de todos eles no geral. Mas eu vou falar primeiro do primeiro, porque foi como eu conheci, né? Falta o último, que é o quinto livro. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma história estranha, não, engraçada, porque eu preciso adendar isso aqui, eu sou K-Popper. Beleza. Tinha um grupo que tinha acabado de se lançar a carreira deles, que era, né, fizeram o debut deles, que é o P1 Harmony. E eles fizeram o MV deles lá, eles lançaram, antes de se lançar na carreira musical, eles lançaram um filme do universo deles. Que é tipo, se passava no presente, no passado e no futuro. E tipo, um deles estava no presente, outros dois estavam no passado e 3 estavam no futuro. E contando a história de como é que uma pandemia, um vírus atacou o mundo e o mundo ficou apocalíptico. Era um vírus que transformou as pessoas em muito agressivas, ou seja, todo mundo morreu. Só que eles são garotos especiais que, de alguma forma, são a resposta para isso acabar. Então tinha esse filme, eu tava muito interessada quando lançou o álbum. E aí um deles, o Kyo, ele tava dizendo, prestem atenção no vídeo, tem coisas escondidas assim para vocês entenderem a história. O que será que o número 42 significa? E eu fiquei, o que será que o número 42 significa? E eu fui procurar onde é que tinha o número 42. Tinha em vários locais assim no MV, no vídeo, na música. E eu fui procurar na internet o que significava. E eu encontrei o pessoal dizendo que era um número muito significativo para a cultura geek, por causa do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. E que eu não encontrei a resposta em nenhum lugar, porque o número 42 é tão importante. Então eu disse, vou ler o livro. E acabei caindo num esquema de pirâmide. Porque eu me apaixonei. É curtinho. Olha só, curtíssimo. Os personagens são uma delícia de você ler. A história é uma delícia de acompanhar. É engraçado. Se você gosta de um humor assim, mais meio ácido, é porque o Douglas Adams, que é o escritor, ele é britânico. Então vocês podem esperar muito daquele humor típico britânico, sabe? Humor britânico. Enfim. Eu vou contar a história rapidinho. O Arthur Dent. Arthur Dent. Ele é um britânico normal, assim. Dia a dia, assim, trabalha, faz suas coisas. Sozinho, solteiro. Até que a prefeitura vai derrubar a casa dele. Pra construir uma via por cima. Só que ele não sabia disso. Até um dia antes. Um dia ou uma semana antes, alguma coisa assim. Por quê? Porque o arquivo que dizia que iam fazer isso, o documento que foi lançado dizia que iam ter que, né, derrubar a casa dele para fazer essa via, estava escondida a 4 chaves na prefeitura, no arquivo, no galpão, que descia uma escada que, olha,
Não tinha como ele saber. Então, o livro começa com ele se negando a deixar o cara lá derrubar a casa dele. Até que um amigo dele, o Ford, um amigo acho que eles se conhecem há uns 6 anos. O Ford chega e diz, então, colega, vamos apressar aqui esse negócio que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Olha, você precisa vir comigo. E aí, o Ford, lindo, perfeito, maravilhoso, meu personagem preferido. Ele chega pro homem lá que ia derrubar a casa e diz, meu amigo, não derruba agora não, fica esperando aqui que a gente volta. Ele passa uma conversa no cara. E o cara fica lá esperando. Enquanto isso, eles vão no bar. E o Ford diz assim, bebe, amigo, bebe aí. Bebe, Arthur. Bebe, porque você vai precisar. Bebe o quanto você quiser, porque a gente tem... O quanto não, porque a gente tem 12 minutos. 12 minutos até uma merda muito grande acontecer. E ele fica, o quê? Aí, não é que o mundo vai acabar? Aí você pega umas amêndoas, umas nozes pra comer no caminho, que a gente não tem tempo não. E é isso. Eles embarcam numa nave clandestina de alienígenas e vem o mundo acabar. Por quê? Agora vocês me perguntam, por que o mundo acabou? Por que explodiram a Terra? Porque esses alienígenas precisavam construir uma via galáxia, tá? Uma via na nossa galáxia para poder fazer um retorno. Ou seja, a mesma coisa que a prefeitura ia fazer com a casa do Arthur, só que numa escala muito maior. E aí é isso, o Arthur é o último humano do universo. E por quê? Porque o Ford é um alienígena. E o Ford, e agora ele tá naquela nave com o Ford e eles precisam meio que. Não precisam, né? Porque como agora o Arthur não tem mais nada pra fazer da vida dele na Terra, porque a Terra já não existe mais, ele segue o Ford numa aventura pelo espaço. E é hilário. Hilário. E muito bom. Muito bom. Também criei uma playlist pra escutar enquanto eu lia. E foi a melhor experiência da minha vida. Gente, eu pensei em gravar esse vídeo porque eu disse, vão ser poucos livros. Se eu fosse gravar minha TBR, ia ser enorme. Porque minha TBR ultimamente tá quilométrica. Então esse vídeo aqui que eu vou gravar hoje vai estar mais curto. Vai estar mais curto. Não está mais curto. Ele tá com 40 minutos agora. Pra editar isso aqui. Bom, é isso. Esse foi o vídeo. Talvez num futuro um pouco distante eu traga uma atualização, né? Porque livros e livros para ler. Eu tô esperando chegar aqui em casa. Ainda vai lançar, né? O Cemitério Gigante da Maluco Acha Curta. Que eu acho que vai ser um 5 estrelas também. E O Mistério da Casa Incendiada. Então, eles também estão assim. Eu tô olhando assim e pensando. 5 estrelas também. Então talvez eu traga atualizações. E no próximo vídeo, quem sabe eu traga a minha TBR quilométrica e quem sabe eu consiga fazer esse vídeo ficar no máximo 40 minutos. É isso.